mais um episódio sobre o Last Dance. Daqui a pouco você vai ouvir aqui no feed do Café Belgrado. Lucas, estamos aqui para mais uma série de pequenos avisos e quem pula não tem o coração bom, né, Lucas? Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Desconheço essa expressão, Guilherme, e vai até contra a ciência e a medicina. Tinha uma parada que o pessoal que ia para protesto, Lucas, vai lembrar disso aí, que o pessoal fazia assim: quem não pula é fascista. Aí todo mundo tinha que pular no protesto. Ah, é? É. Na torcida do Ceará tem quem ficar parado vai levar um tá ligado. Muito bom. Recados, começamos muito bem os recados. Ganhando aí. tempo, né, Guilherme? Ganhando tempo. Cafébelgrado.com.br para apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Esse é o nosso projeto, temos muito conteúdo para compensar, para, digamos assim, dar em troca do seu apoio. A partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente já produziu. São muitos podcasts, várias séries. Tem a série O Reinado. Acabou Last Dance? Tem O Reinado do Café Belgrado. A história de LeBron James. Já estamos em quantos episódios, Lucas? Tem mais do que Last Dance, Guilherme. Acho que estamos em 16 episódios. 16 episódios. E vem mais por aí. Não acabou ainda, não. Estamos Não, apenas tem em mais paralisação. 4 nessa segunda temporada e depois vai ter mais temporada. Mais temporadas. Então vem com a gente acompanhar a história de LeBron James no Reinado. Você pode também conhecer a história dos estrangeiros da NBA. Também estamos ali, acho que com 9 ou 8 episódios. Muito conteúdo. Tem muito episódio lá. E várias outras séries também. Tem a série sobre o draft desse ano, que ainda vai ter, gente. Entre outras coisas, cafébelgrado.com.br. Você pode apoiar a gente a partir de R$ 9,00 e ter acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente já produziu. R$ 20,00 se você quiser fazer parte do nosso grupo no Telegram. É um grupo que já está com 200 pessoas, só gente boa lá. Então vem no cafébelgrado.com.br. Pode ser PicPay, que é o Café Belgrado, pode ser boleto bancário ou pode ser também cartão, normalmente. cafébelgrado.com.br. Esse é o recado para quem quiser apoiar o nosso projeto e ganhar aí de recompensa mais de 120 horas de conteúdo. É muito conteúdo de podcast para você ouvir. E aí, Lucas, você tem algum outro recado? É só dizer, Guilherme, que lá no Giannis, que no momento é Doncic, né, o nosso grupo do Telegram, tem entrado uma galera muito animada, o Nelson, 2 Felipes recentemente e o Daniel já entraram causando, né? E nessa reta final de podcasts de Last Dance, eles acabam sabendo de todos os spoilers, né? Quando é que a gente tá gravando, com quem a gente tá gravando. Mandar um abraço para essa galera tão inflamada lá do Giannis. Ainda temos que falar de recado, Guilherme, do YouTube. O YouTube do Café Belgrado. Olha só, gente, o Café Belgrado tá numa grande missão de ser jovem. E não é só porque tá trazendo a Alan Ambrosio aqui, não. É porque agora a gente tá quase, Guilherme, recebendo o aval dos jovens para poder ser chamado de youtuber. É que eles estão cobrando que a gente apareça. Por enquanto não tem plano ainda da gente aparecer nos áudios, mas tem uma boa chance de que a gente aparecer nos áudios. Porque a gente tá fazendo áudio, Guilherme. Aparecer no áudio é muito bom, velho. Não, entenda. Aparecer porque a gente tá botando só áudio no YouTube, né? Áudio com o símbolo do Café Belgrado ou da série e tal. Mas se aparecer não é mais áudio, velho. Então, e aí transformaria o áudio em vídeo. Esse é o chamado segredo do audiovisual, Guilherme, que você ainda não é jovem o suficiente para saber. Você não fez faculdade de cinema para poder entender a complexidade. Ok, isso é verdade. Então ainda não temos data para aparecer no vídeo, pode ser assim, Guilherme? Para aparecer no vídeo, mas a pressão está aumentando. É possível que em breve a gente faça vídeos, Guilherme, como autênticos youtubers. Então, vai movimentando lá o canal do Café Belgrado no YouTube, muita gente chegando lá, comentando. O último episódio de Last Dance lá deu o que falar. Tem episódio do Belgram Madness exclusivo para apoiadores. Exclusivo no YouTube. Não deixa de ser um apoiador, né, Guilherme? O cara que vai lá e se inscreve e ativa o sininho. É um grande momento aí da juventude. Então, se você se inscrever e ativar o sininho, você provavelmente vai achar lá o Belgram Madness, o episódio 4 do Belgram Madness, né? O jogo 4, na verdade, 2007 contra 2009. Esse aí você só vai achar no YouTube por um bom tempo ainda. Além de vários outros vídeos, lá tem playlists agora, Guilherme, brilhando com playlists. Você pode escolher o tema que você quer ver o vídeo. Não sei se essa tecnologia tá para todo mundo não, Guilherme, mas no Café Belgrado já tem. Então procura o Café Belgrado no YouTube, porque a gente tá querendo mostrar para os nossos pais, né, Guilherme? Porque podcast eles ainda não acham.
Não, meu pai ouviu o nosso podcast pela primeira vez e foi no YouTube, Tá Lucas, vendo? curiosamente. Agora a missão é convencer minha mãe a nos ligar no YouTube. Acho que vai rolar, hein? Aliás, tem uma história legal da minha mãe no YouTube. Posso te contar ou vou tomar muito tempo? Não, você deve até ganhar um tempinho aí do ouvinte contando essa história da mãe. Todo mundo tem uma Cara, história de mãe no YouTube. Em algum momento ela fez um vídeo, ela aprendeu lá uns botões de edição e ela fez um vídeo daqueles, tipo, acho que era uma música de igreja. Minha mãe é muito religiosa. E ela foi fazendo tipo uma montagem, assim, colocando umas fotos de fundo, tipo um slideshow, sabe? Sim. E, velho, ela tem mais de 100 mil visualizações. Você tá zoeira? Vamos botar sério, no nosso canal, velho. Vamos botar no nosso canal aí pra dar uma bombada. Ou seja, minha mãe é uma youtuber mais bem sucedida do que eu. Caramba, velho. O que eu tô Com fazendo vídeo, com você, Guilherme? Você é âncora. Eu tô com a Pois pessoa é. errada da família. Eu nunca te contei essa história, né? Acabei de lembrar aí, falando de pais no YouTube. A minha mãe no YouTube é muito bem sucedida. Tá aí essa informação muito relevante. Eu posso encontrar o link se alguém for religioso, gostar de música sacra, né? Música gospel. Manda aí que eu mando o link da minha mãe lá e você contribui aí pro sucesso dela no YouTube. Agora, Lucas, outro recado importante são os nossos 2 outros podcasts, né? O podcast Elástico Mental e o podcast Pingado. O Elástico Mental tem episódio novo. Nesse último domingo gravamos nesse último final de semana, né, no sábado, foi ao ar o episódio sobre Modern Family, aquela série de comédia que está disponível no Netflix e na Globoplay. Você pode ouvir sem conhecer a série ou conhecendo a série. A gente não fica dando spoiler, conta uma outra história, mas nada muito decisivo, não. Vale a pena. Modern Family, se você gosta, ou se você gosta de podcast em geral, de cultura, dá essa moral pra gente. Se conhece alguém que gosta de podcast, mas não gosta de basquete, não conhece o Café Belgrado ainda, indica lá o Elástico Mental, nosso podcast de cultura. Tem também nosso podcast Pingado, que estamos tratando de futebol lá agora. Estamos aí comentando a Bundesliga. Tem episódio novo também. Fizemos um episódio de pré-rodada, agora vamos fazer um pós-rodada. Você está ouvindo esse podcast, provavelmente já está disponível ou estará nas próximas horas lá também. Dá essa moral pra gente, Pingado. Ajude a gente a desbravar mais essa área aí no complexo de podcasts que as organizações Café Belgrado têm desenvolvido, né, Lucas? Guilherme, e o Pingado tá falando de futebol alemão. E quando eu penso em Alemanha, Guilherme, além do 7-1, eu só lembro que é de lá também que veio a arte de fazer cerveja e a nossa patrocinadora aqui do Café Belgrado, único patrocínio institucional do Café Belgrado, que permaneceu mesmo na pandemia, a Serpinha Export, para ser mais preciso ainda, né? A melhor cerveja premium do Brasil. A Serpa tem boas cervejas, Guilherme, mas a Serpinha, que é a Serpa Export, é a minha favorita. E ela tá com o Café Belgrado e também tá na causa, né? Tá doando milhares de litros de álcool em gel para os hospitais de Belém. Então, muito obrigado a Serpa por ajudar a manter o Café Belgrado e também por esse grande ato aí de generosidade. É isso aí, vamos então ao episódio do Café Belgrado com Alan Ambrosio, episódio 9 da série Last Dance. Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio que a gente acompanha, reflete, comenta, analisa, Last Dance. E olha só, em penúltimo episódio, reta de chegada já vai batendo aquela bad preventiva, porque ainda tem coisa para falar. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno. E Lucas, hoje uma convidada que você vai apresentar, como de costume, fazer as honras da casa, uma convidada que chega para trazer juventude à nossa análise, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. E hoje não podia ser diferente, Guilherme, é um tripit. Terceira vez que ela, Alana Ambrosio, aparece aqui no Café Belgrado. Alana, mais uma vez, uma grande honra, obrigado por ter topado o desafio. Oi, pessoal. Oi, Guilherme. Oi, Nepopop. Pela primeira vez que eu e Guilherme estamos neste mesmo podcast juntos. Uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Já estiveram juntos até na ESPN e ainda não tinham estado juntos aqui, hein? Fica essa denúncia. A Alana foi a responsável de botar a gente na TV, Lucas. Ou irresponsável, Guilherme. Vamos usar a palavra certa. Foi por minha culpa e risco mesmo na NBA House do ano passado, né? Nas finais. Isso. Quando a gente ainda tinha NBA. Quando a gente ainda tinha vida social. Aliás, era para estar rolando, né?
Era pra estar rolando agora, mais ou menos, né? NBA House? Ou ainda não? Daqui a Não, pouco. ainda não. Daqui umas 2 semanas. Né? É comecinho de junho, né? Já tá rolando ali a montagem ali da estrutura e do nosso grande estúdio, né, Lucas? Esse ano nosso estúdio seria belíssimo. NBA House. Ah, cara. Ok, vamos seguir antes que o Lucas entre numa bad aí e não saia mais dela. Alana, aqui no podcast Café Belgrado, a gente tem feito nessa série uma espécie de convite para que as pessoas que passem por aqui falem de sua relação com o Chicago Bulls do Jordan. Você, curiosamente, é uma torcedora do Chicago Bulls, mas você não tem idade para ter visto o Bulls do Jordan. Como é que você virou Chicago Bulls, então? Então, o meu caminho foi inverso, né, nessa construção de uma relação com o Chicago Bulls do Michael Jordan. Porque eu comecei a torcer mesmo para o Chicago Bulls lá para 2009. Eu virei torcedora por causa daquele jogo, vocês provavelmente vão lembrar, porque foi um jogão, e a memória de vocês é incrível. De 2009, playoffs, Boston e Chicago, e foi um jogo que teve 3 overtimes. E era um time que tinha Deng, Joakim Noah, Derrick Rose, e posteriormente viria o Tibbs no comando, o Jimmy Butler. Então, assim, é uma equipe que você assistia e era empolgante de acompanhar, apesar deles não serem a melhor equipe, era uma partida que você olhava e falava, cara, esses caras não vão desistir nunca, eles vão trabalhar na função do rebote, na função da garra. Depois veio o Carlos Boozer também, e eu comecei a gostar do Chicago Bulls por causa desses personagens. Só que, claro, sabendo que Chicago era o time do maior jogador da história, que é Michael Jordan, que é um time que na década de 90 foi muito dominante, que ganhou 6 títulos. Só que o meu envolvimento com Chicago foi meio que no sentido contrário, né? Começou aí com essa equipe que não tinha nada a ver com Jordan, e a partir daí que eu fui me envolvendo com a história dele, com a história do Chicago, com a história da NBA. A gente conversou algumas vezes, né? Justamente tentando trazer alguém dessa nova geração aqui para falar do Last Dance, né? Porque a gente trouxe gente que viveu a época, né? Como no último episódio o Buga falando que assistia esses jogos já e desde antes do Jordan ser campeão, mas a gente também queria uma experiência jovem, né? Não que o Buga esteja passando da idade, Guilherme, não é isso que eu tô falando. Talvez não. ele esteja, Apenas assim, a visão de uma pessoa que está tendo esse contato com o Bulls de Jordan, talvez profundamente pela primeira vez. É a primeira vez que você tem assim, esse nível de contato com o Bulls do Jordan? Se não for, a gente já procura outra pessoa agora. Olha, que bom que eu tô fazendo jus, então, à experiência que vocês queriam. Como uma boa nascida em 92, quando ele estava no Dream Team, eu estava nascendo. Então, definitivamente incorporando, trazendo um pouco de juventude para vocês, Nepo e Guilherme. Mas é o primeiro contato que eu tenho, talvez, com a figura Michael Jordan, para além do ídolo Michael Jordan. Porque é muito fácil a gente assistir, né, acompanhar os vídeos na internet e tal, ver a forma como ele jogava, ver os movimentos dele, que eram extremamente precisos, impressionantes, como ele era clutch. Mas, ao mesmo tempo, quando você não acompanha tão de perto um jogador, em primeiro lugar, porque eu não acompanhei por causa da idade, em segundo lugar, porque mesmo se estivesse acompanhando a NBA naqueles anos, não teria um contato que a gente tem hoje em dia com os jogadores, né? Se você quer saber o que o LeBron James gosta de fazer às terças-feiras, você pode saber, porque ele posta no Instagram dele que terça é o dia do Taco Tuesday. Então, é um envolvimento muito maior com os jogadores que a gente tem hoje em dia, até por causa da globalização. Dito isto, não conhecia essa personalidade lendária que é Michael Jordan em termos mais pessoais. E o documentário é muito legal para a gente entender um pouquinho da complexidade dele para além do jogador, né? Para fora das quadras. Ele é um personagem quase folclórico, essa história da necessidade dele de competição, das coisas que ele criava na própria cabeça dele, muitas vezes para se motivar, ou às vezes não. Às vezes uma coisa pequena que determinado jogador ou técnico fizeram para ele, e ele, no fim das contas, pega aquilo. E aí é engraçado que todos os episódios do documentário tem alguém falando. E aí você já sabia o que ia acontecer. Então, esse contato com quem ele era e o que ele fazia para se tornar tão bom em quadra, fora de quadra também, tá sendo uma experiência muito interessante, muito agregadora para também compreender a grandeza do Chicago Bulls daquela época e a importância dele para a NBA como um todo, né?
Esse episódio 9, já começa com o Jordan brigando de novo, né? O Jordan apareceu em alguns momentos de agressividade ao longo desta série documental. E o início do episódio 9, ele começa brigando com o Red Miller, que é um outro jogador assim que a gente talvez já ao tempo tenha deixado um espaço na memória que não faça jus ao que foi o Red Miller. Um cara incrível, muito legal de ver jogando. Me lembrei, Lucas, eu até falei aqui que um dos primeiros ídolos que eu tive no basquete foi o Allen Iverson, mas eu lembro que eu era muito fã do Red Miller, provavelmente por causa de videogame, porque não tinha tantos jogadores que matavam bola de 3 no videogame. O Red Miller tinha aquele 3zinho embaixo do nome, né? Que ele matava bola de todo canto. Ele e o Steve Kerr, curiosamente, né? E que também foi outro protagonista desse episódio. Uma rivalidade que abre assim o episódio, até com agressões em algum momento ali, e com a história do Black Jesus, né? A reflexão ali do Red Miller depois da... Eu achei maravilhoso aquilo, o Red Miller calouro ainda, rookie, fazendo essa provocação com o Michael Jordan. Eles estavam se enfrentando em um jogo de temporada regular. O Jordan não está tão bem como de costume e ele chega e fala: "Você que é o Michael Jordan, então? O cara que anda sobre as águas e tal." E o Michael Jordan tá naquela, né? E aí anotou, né, o que tinha que fazer. Mas bem legal a história ali, já apresentando um pouco desse personagem incrível que é o Red Miller. Esse começo de episódio conta a história de um outro grande time, né? A gente falou bastante de outros bons times que aos poucos a história vai, por motivos de não ter vencido, etc., vai deixando pelo caminho, mas esse Pacers era outro timaço, comandado pelo Larry Bird, que tinha o Rick Smith, né, que já foi personagem nosso aqui na série El Gringo, contamos inteira a história dele, mais de 1 hora de episódio, cafébelgrado.com.br, se você quiser ter acesso, é a partir de R$9. Lucas, esse Pacers assim, mereceu esse episódio, né? Um time muito interessante. Guilherme, agora que a gente está no YouTube, a gente poderia começar um vídeo falando sobre esses encontros, né, do Jordan com o Red Miller, com Deu Treta, né? Que o pessoal do YouTube adora colocar um título chamativo, assim. Então, Deu Treta, já começa assim o episódio, e aí corta para o playoff de 98, com o Jalen Rose. O Jalen Rose é muito bom comunicador, né? Ele passa em pequenos trechos nesse episódio, mas toda vez que ele aparece, ele dá um molho na história, né? E aparece o Jalen Rose, o Red Miller, o Larry Bird falando da dureza da série, né? De como eles estavam confiantes de detronar o Chicago Bulls. E corta pro Jordan imediatamente falando já que tinha levado pro pessoal isso aí, né? O pessoal... Não, o Pacers jogava muito... Como sempre, né? O Pacers joga duro, um time muito forte, então encarei isso aí como algo pessoal. É demais, né, Alana, esse lado. Você falou, né? A primeira vez que você tá vendo esse personagem, Michael Jordan, quase folclórico. Você tá gostando do que tá vendo? Eu tô gostando, Nepopop. Na verdade, eu cometi uma pequena mentirinha no começo desse podcast, mas ela foi sem perceber. Não me diga mentirinhas, dói demais. Muito obrigada por essa citação incrível de Sandy Júnior. Tiquititas, Alana. Você tá falhando na juventude. É Tiquititas? Cadê a sua juventude? Quando eu falo que eu tenho uma memória muito ruim, é difícil de acreditar, mas é verdade. É verdade, ela é muito ruim. Eu confundi. Como é que você sabia de Chiquititas, Guilherme? A gente nunca conversou sobre Chiquititas. Eu me preparei, Lu. A gente tem uma jovem aqui, eu me preparei. Você tá sabendo mais de coisas jovens do que eu mesma. Você estudou Chiquititas primeira geração ou essa versão mais nova? Aqui era gravada na Argentina ainda. Com a Mila, a Fernanda Souza. Que era Mili, né? Que é a Fernanda Souza, não é? Mexe com as mãos. Pequeninas. Muito bom. Desculpa, Alana. É porque esse debate a gente precisava ter. Perfeito. Alana, desculpa, mas eu preciso pedir para os amigos e ouvintes procurarem esse vídeo do Mentirinhas, que é muito triste. Eu não sei como que as crianças assistiram aquilo e ficavam bem. Porque é terrível essa música. É muito triste. Mesmo se você estiver mal aí na quarentena, melhor nem procurar. Mas quem estiver tudo bem, dá uma procurada lá, que é lindíssimo. Quem estiver bem pode ficar triste. Tudo bem. Quem estiver bem pode ficar destruído, entendi. Bom, agora que você já fez essa situação... A mentirinha é que eu já tinha tido contato com a personalidade do Jordan, mas com um livro que depois eu até deixo aqui o nome dele para vocês. Deixa eu até olhar aqui direitinho para não perder isto e o fio da meada. Mas eu já tinha lido um livro do Jordan
que é esse daqui, ó, Michael Jordan, a história de um campeão e o mundo que ele criou, que começa justamente com o mesmo início praticamente do Last Dance, que é a história de quando o Jordan foi pra França, foi visitar lá a Torre Eiffel, foi jogar e no fim das contas ficou uma grande aglomeração ao redor dele e tal. Então eu já tinha tido este contato com o Michael Jordan através do livro e tinha umas histórias curiosas que citavam o lado competitivo dele e tal. Mas acho que é diferente, né? Você vê os protagonistas dessas rixas e rivalidades e quem de fato o cercou cara a cara, né? Porque o documentário acaba fazendo essa proposta. Então essa foi a minha mentirinha. Dito isto, revelando isto, mas na verdade não foi uma mentirinha, que eu tinha esquecido mesmo, tá? Só pra eu deixar claro. Dito isso, é muito interessante, eu acho que esse 9º episódio, porque no episódio anterior, no 8, a gente vê muito uma dualidade, digamos assim, no Michael Jordan, né? Porque a gente tem Jordan como o ídolo supremo, como o maior jogador de basquete da história, por praticamente todo mundo que fala de basquete, é meio que incontestável isso. Só que ele se mostra uma pessoa com uma rivalidade tão aguçada que às vezes ele perde a linha, né? Ele cria histórias, a história do Bradford Smith, a história que ele viu o George Karl lá no restaurante, o cara não deu oi pra ele, e aí ele falou, tá bom, agora eu vou pegar fogo. Ele socar o rosto do companheiro de equipe dele, o Steve Kerr. Coisas que você fala, tá, eu acho que ele passou um pouquinho dos limites, né? E no fim das contas, no 9º episódio, eu acho que tem uma certa redenção dele, tem o contrário, tem a versão do Jordan mais humana. Até, imagino que a gente vai falar mais pra frente daquele segurança dele, né? Que no fim das contas teve câncer. E a gente vê o Jordan também com uma dificuldade enorme no flu game, que na verdade é o pizza game, pelo que o documentário nos mostra. E ele saindo... ele saindo não, né? Ele fazendo aquela performance surreal, mesmo doente. O Scottie Pippen falando, mesmo doente, ele é o maior jogador de todos. E aí, eu até chorei nessa hora. O Pippen carregando ele, assim, pra beira de quadra. O Tony Kukoc também. Então, esse lado um pouquinho mais humano. Acho que o 9º episódio foi essa transformação dele. E acho que é fundamental a gente entender as pessoas como... pessoas mesmo, né? Como não dá pra você simplesmente ter uma visão maniqueísta de bom ou mal. O Michael Jordan é uma mistura de várias características, personalidades, momentos que fazem parte da química de uma pessoa. Então, eu acho que foi muito interessante ver isso no documentário. E foi legal ver também o Red Miller, especialmente porque esses dias... Vocês já assistiram Winning Time, 30 for 30, do Red Miller? Sim. Muito bom, muito bom. Muito bom, né? E mostra como ele era também uma figura muito caricata dessa década de 90, né? O jogo nas finais dele, nas finais não, nos playoffs contra o Knicks em 95, ele na provocação com o Spike Lee, é um negócio assim, genial, ele falando tanta besteira pro John Starks do New York Knicks que ele perde a cabeça, é expulso. Então ele é uma figura muito interessante que traduzia um pouquinho desse trash talk, é um dos maiores trash talkers de todos os tempos e é retratado, acho que de uma forma interessante, né, no documentário, porque ele é um dos grandes que acabaram não vencendo o título nessa década de 90 por causa de Michael Jordan, muito, né? Com certeza. Tem esse episódio, essa série toda, né? A gente tá vendo muitos desses personagens aí grandes dos anos 90 que acabaram sem um anel de campeão, né? A gente já viu o Barkley, a gente já viu o Gary Payton, a gente viu recentemente o Red Miller e o Karl Malone, o John Stockton, e entre outros, né? Que passaram que talvez a gente nem tenha comentado Patrick Ewing. com tanto cuidado. Patrick Ewing, verdade, bem lembrado. Aquela cesta que acaba não entrando contra a Indiana, que é absurda, uma bandeja que ele vai fazer e simplesmente ele não consegue subir tanto, né? Depois ele fala que até por uma lesão no tendão, não consegue subir tanto, a bola não entra, no fim das contas o Indiana que acaba avançando. É um negócio impressionante, esses arquivos históricos. O Gary Payton, eu cometi um erro aqui, porque ele foi campeão pelo Miami, né? Ele foi pro Lakers para ser campeão, não dá certo, mas ele vai pro Miami como reserva e tal, mas ele tá naquele título de 2006. Mas, de todo modo, né, são gerações ali, Shaw Kemp, que jogava com ele, Schrenf, entre outros. Uma geração incrível de talentos mesmo, para você ver que só título não quer dizer assim que não garante, né, um lugar assim no Olimpo. Você ter grandes carreiras, grandes trajetórias também são coisas muito importantes. Acho, Lucas, eu queria começar aqui te perguntar uma coisa. Você tem Nepoponte aí? Daqui a pouco você fala, mas especificamente ali na hora que mostra, em alguns momentos, não chega a ser muito aprofundado, mas eu gosto de lembrar
que Larry Bird foi um grande técnico também. Porque, em geral, a gente tem mais ou menos uma memória dos técnicos que os grandes técnicos não costumam ser os jogadores espetaculares, né? Claro que tem jogadores que foram bons jogadores e se tornam bons técnicos, mas o comum é que a superestrela não se torne técnico, e o Larry Bird, diferente do Magic Johnson, diferente do Michael Jordan, teve uma carreira de fato de técnico, né? O episódio até termina com o Jordan mandando um trash talk para variar no Larry Bird eliminado ali, mas é uma carreira muito interessante. Eu acho que o Larry Bird, tendo sido uma superestrela da NBA, que revolucionou a NBA, né? Um dos maiores jogadores da história do basquete, logo depois que se aposenta, logo depois não, um tempo depois que se aposenta, se torna um técnico de relevo, né? Ele foi técnico de um time que era muito relevante, chegou a ser eleito técnico do ano neste ano aí, que foi esse episódio de hoje, né, o ano de 1998, o técnico do ano é o Larry Bird, e depois ele ainda vira o executivo, né? Ele se torna GM e também é eleito o melhor GM da NBA. Ele tem o prêmio de executivo do ano, o prêmio de técnico do ano e MVP das finais. É um cara que acumulou aí honrarias em todos os lugares, né? Em todos os caminhos que disputou. 3 vezes MVP da NBA, 2 vezes MVP das finais, técnico do ano, gerente do ano. Lucas, 12 segundos sobre Larry Bird. Tá faltando ele comprar o Suns, né, Guilherme? Para ele ser, então, o dono do ano. É o que tá faltando aí da carreira dele. E esse Pacers, dali em diante, né, ele fala, né, no documentário, era o primeiro ano que eu estava sendo técnico e assim, o ano que eu achava que tinha mais condição de ser campeão. Dali em diante, o Pacers estaria ainda nas finais de conferência de 99, quando ele perde para o Knicks, e depois em 2000, quando ele vence o Knicks, e aí vai para a final contra o Lakers, né? Mas naquele ano, se passa pelo Bulls, e era um time do Pacers muito, muito forte, eles teriam pela frente o Utah Jazz, né? Que talvez, comparado com o momento que eles chegam na final, né? Com um time um pouco mais velho, e pela frente ainda Kobe e Shaq, talvez por isso que o Larry Bird considera, né, que 98 era a melhor chance, né? Porque eles estiveram ali pertinho de passar do Bulls, que era o grande time, né? Se você passa do Bulls, a chance de você ser campeão é muito grande. Imagina, e eu acho engraçado que assim, o documentário, quando você não acompanhou exatamente essa fase, você tem meio que a ideia de que o Chicago Bulls da década de 90 era uma força imparável e eles simplesmente aniquilaram todos os seus oponentes, porque eles venceram, afinal de contas, 6 títulos, o Jordan ganhou todas as finais para as quais ele foi, né? Mas não era bem assim. Havia outras equipes muito boas e com rivais significativos e que quase conseguiram avançar. Só que isso também contribui para a história de quão grande era o Michael Jordan, né? Conseguia, claro, o Chicago Bulls tinha times muito interessantes, tinha jogadores complementares muito bons para ele, para colocar ao redor dele. Você tinha, principalmente, né, no segundo three-peat, que tinha o Steve Kerr, que tinha o Dennis Rodman, complementando lá com o Scottie Pippen, Tony Kukoc, jogadores muito bons mesmo, mas consagrando, né, a figura de Michael Jordan como o cara responsável por levar o Chicago Bulls até o fim. E no fim das contas, quando a gente vai assistindo o documentário, você vê que não é bem assim, né? Que ele teve confrontos muito expressivos, importantes. Esse jogo 7 contra a Indiana, cara, eles podiam muito bem ter perdido. No fim das contas, resumiu a um jogo. E ele conseguiu fazer com que o Chicago vencesse e fosse depois enfrentar o Utah Jazz. Acho que essa contagem de histórias é o mais legal do Last Dance, porque você acaba resgatando a importância histórica, quer dizer, que esses atletas tiveram também, né, pro basquete dos anos 90. Tem razão. E na sequência, o documentário vai cortar para Utah, porque vai passar o Stockton falando, né? Não, nos últimos anos a gente estava sofrendo muito, né? Querendo chegar à final, não chegava. E aí aparece o John Stockton fazendo uma sexta series winner contra o Houston Rockets at the buzzer, né? Que é a última sexta que no estouro do cronômetro que encerra uma série na NBA. Só vai acontecer de novo com Damian Lillard contra o Houston e depois mais uma vez com Damian Lillard contra o OKC, né? Então mostra o tamanho do sangue frio do Damian Lillard, né? O único cara que meteu bola no estouro do cronômetro para encerrar uma série depois do Stockton. E é só ele que tem, e 2 vezes, né? E aí chega esse momento também de outro grande time que fica sem anel, né? Que é o Utah Jazz.
que vai ser contado, começa a ser contada nesse episódio 9, esse duelo, né, Jazz e Bulls, que vai se repetir também no episódio 10, tenho certeza, apesar de não ter assistido ainda, mas que é também a última final do Michael Jordan na carreira, né? Então, e a última final do Bulls também, Alana. Tem que melhorar esse Chicago aí. Então começa já Nem me fale. esse antagonismo Chicago Bulls e tal, apresentando o time do Utah Jazz, e aí chega em Byron Russell, né? E o Michael Jordan conta a mesma história que ele já contou também no seu discurso do Hall da Fama, a história do Byron Russell lá dando uma trolladinha nele, né? Quando ele tinha parado no beisebol. E pra variar, Guilherme, ele entrou no caderninho do Michael Jordan. Aí já era. Como é que é aquele livro lá que as pessoas escreviam o nome e a pessoa morria? Não tinha uma série assim? Um filme assim, recentemente? Nossa, Guilherme. Eu esqueci o nome. Tem aí. É Dead alguma coisa. Dead Note, Dead Book, uma coisa dessa. O Guilherme é gótico, Alana. Ah, entendi. Estamos descobrindo aqui a verdade sobre Michael Jordan e Guilherme. Não digo que não me surpreendi. Interessante. Eu acho muito incrível assim, como que o Michael Jordan ele cria os inimigos, não importa o tamanho do inimigo. Ele pode ser pequeno, como o LaBradford Smith. É esse o nome dele? Que eu talvez já tenha esquecido. É esse. Ou, Icônico. Ou com agora o Byron Russell, que é um de nível intermediário, ou contra uma superestrela histórica, como o Isaiah Thomas, o Drexler. Então, ele não tem critério. Para ele pode ser um tipo, qualquer for o tipo de adversário, né? Ele bate em gente pequena, ele bate em gente grande, ele bate em pivô, ele bate em armador, bate no sentido, às vezes, até literal, e às vezes em companheiros de equipe, né? Então, não tem critério para escolher Jerry Krause. O Jerry Krause ali, ele bate até de maneira modo bullying, né? O que ele precisa é de alguma motivação, alguma coisa no horizonte, de novo, né? Apresentado aqui. Eu acho que essa história pro Brian Russell sai muito bem, assim. Eu acho que ele fica em ótima situação. Todos os caras que são menores que o Jordan, que incomodam o Jordan a ponto de ser... Alguém falaria dele essa tarde, por exemplo, se não fosse o Jordan lembrar dele com rancor, assim, não tem nenhum motivo. O Jordan, ao fazer isso, na verdade, até aumenta um pouco a relevância desses caras. E o Joe Stockton até fala, né, que ele era linguarudo, né, ele falava demais. E às vezes durante um jogo é bom você tomar cuidado, mas acho que do ponto de vista da história, da trajetória, acho que ele saiu bem nessa aí, Lucas. Uma outra informação desse time aí, do Utah Jazz, é outra raiva do Jordan ali também, que foi o MVP do Karl Malone, né? O Jordan tem 5 MVPs, 6 títulos, só que um dos títulos não foi no seu ano de MVP. Um dos MVPs ele não havia sido campeão. Então foram 4 anos de MVP em anos que o Chicago Bulls foi campeão. Em 2 anos o Chicago Bulls foi campeão, Jordan não foi MVP. Um MVP foi o Barkley e outro este MVP do Karl Malone. Então você vê aí que a NBA tinha outros protagonistas. Normalmente o Jordan exagera para se motivar, né? Mas naquela ali, desse MVP do Karl Malone, cara, o Bulls venceu 69 partidas, né? A segunda melhor campanha da história. E não vamos dar MVP pro Jordan. Era muito melhor ter trocado, né? O de 98, que o Jordan ganha MVP, ele tem uma campanha, pelo menos igual à do Jazz, né? 62 vitórias. Os números do Jordan até baixam um pouquinho em relação ao de 97, mas como todo mundo sabia que era o último ano do Jordan, né? Já tinha falado para todo mundo, é meu último ano e tal. Pelo menos assim, tinha muito perigo de ser o último ano do Jordan, aí a votação não deu problema, né? Deu Jordan. Mas naquele ali que o Karl Malone venceu, cara, dava pra ter sido do Jordan mesmo. Dava. Aí, se ele ganhou 6, ele igualaria o Kareem Abdul-Jabbar, que tem 6 MVPs, que é o maior recordista de MVPs da liga. Dá pra dizer que ele tem até bastante motivo pra ficar chateado aí com essa sequência. Eu achei que essa motivação foi justificada, né? Assim como a motivação pra ganhar o Orlando Magic, logo que ele voltou, né, do beisebol e no fim das contas acabou sendo eliminado pelo time do Orlando com o Horace Grant. Essa pra mim e essa do Karl Malone foram as verdadeiras motivações dele nesse show, nessa série. E nesse momento, Alana, a gente deve passar, acho que já estamos aos pouquinhos passando por um movimento assim, que é uma coisa que a gente sempre criticou muito aqui no Café Belgrado, que é uma espécie de ultravalorização do passado
em detrimento a o que está acontecendo no presente, como uma espécie de reação à empolgação tradicional da juventude. Então, eu sinto que muita gente fica muito incomodada com as coisas que do nosso tempo saem. Por exemplo, o Curry é o maior jogador, não sei o quê, o maior chutador da história, que é mesmo. O LeBron é melhor do que o Jordan. O Kobe é melhor do que o Larry Bird, sei lá, não sei como é que são os tipos de afirmação que são feitos. Mas aí tem muita gente que vem no, digamos assim, no retrogosto dessa empolgação pueril e começa a vaticinar que o passado era maravilhoso, etc, etc. E eu acho que esse tempo todo parado e essa grande ovação ao Michael Jordan tem trazido à tona, talvez até despoderadamente, todos os tipos de reflexões sobre o presente é uma merda, o passado era maravilhoso. Eu, que não sou tão velho, mas também não tenho a sua juventude, me incomodo demais com isso, me incomodo demais. Eu acho que não é assim que a gente vai ter critério aqui. Acho que a gente fez um episódio junto com o pessoal do Bola Presa, que falamos muito sobre isso. Quem não ouviu, a gente convida aí para voltar. Acho que foi sobre o episódio 6, ou 7, né, Lucas? Ou 6. Foi o 6? Do Last Dance. 7 foi Bira. É verdade. 6 do Last Dance. Mas eu queria ouvir alguém assim, que de fato vem da juventude, que não pôde ver, sei lá, a NBA na Band para dizer aquela época que era boa mesmo. Como que você sente isso nas redes sociais? A sua base é de jovens? Sua fanbase é de jovem? Fandom, Guilherme, ela tem. Fandom. Seu fandom é de jovens ou tem idosos também? Como é que tem sido isso aí nas últimas 4, 5 semanas? Olha, principalmente os jovens, acho, viu, Guilherme? Na minha fandom, que vocês falaram, fanbase, sei lá o que é isso. Porque vocês podem ver que eu sou uma velha tia, na verdade. Eu só tenho idade de jovem. Você não sabe a Chiquitita decepcionou. Eu tenho gato, eu não conheço Chiquititas, eu não lembro TikTok. das coisas. TikTok, eu sei o que é, Tico e Teco, também sei o que é, mas não... Até tenho amigos que são, mas não participo. TikTokers. Achei que era o Tic-Teco. Não, o TikTok. O Tico e Teco eu sei, são 2 esquininhos. Olha só. Mas, enfim, a maior manifestação que eu tô vendo é do pessoal mais jovem mesmo. E eu acho que tem meio que essa questão de valorizar mais o tempo em que se viveu e o tempo em que se está acompanhando, porque é aquilo que você está vivendo, então você consegue traduzir os seus sentimentos para aqueles jogadores. Se você não assistiu ao vivo, ou enfim, na época, os jogos do Michael Jordan, mas você viu uma final entre o Cleveland e o Golden State lá em 2016, e você falou, caramba, olha só o que o time desse LeBron James conseguiu fazer, mesmo com uma equipe que conseguiu 73 vitórias na temporada regular, e você se empolga, você vibra e você vê aquilo, e você sente aquilo, eu acho que é até natural que você pense, caramba, não tem nada melhor do que o que está acontecendo agora. Mas não é assim. Todas as suas épocas tiveram as suas peculiaridades, a gente teve jogadores incríveis na década de 70, de 80, de 90, nos anos 2000, agora 2010 pra frente, e assim vai ser. O que muda, claro, talvez, sejam as peculiaridades do jogo. Por exemplo, o Last Dance está mostrando muito que existia uma rivalidade quase que declarada entre muitos jogadores. Então, não em uma, não em 2, não em 3 vezes, a gente assistiu o documentário e algum grande jogador vira e fala, eu odiava o fulano, eu não gostava do ciclano, eu não suportava, né? Então, assim, Patrick Ewing falou, eu não suportava o Red Miller, aí teve o Isaiah Thomas declarando mesmo que ele e o Michael Jordan não se gostavam. O Jordan falando que odiava o Detroit Pistons, o Detroit Pistons inteiro realmente odiava o Michael Jordan e o Chicago Bulls, e por aí vai. E eram rivalidades talvez um pouco mais exacerbadas, porque elas eram comunicadas. O jogo talvez fosse de fato um pouquinho mais, não sei se violento é a palavra, mas com um contato mais intenso, coisas que depois as regras da NBA mudaram, né? Colocaram falta flagrante, não virou mais essa festa do abacaxi que era nesses anos, e até falam os jogadores. Festa do abacaxi, você não conhece? Fala no curte abacaxi. Eu gosto muito de abacaxi. abacaxi. Aqui que a gente fala. Do abacaxi eu acho que também se fala, viu? Mas se não se falar, estou patenteando aqui a festa do abacaxi, que fique bem claro.
E os jogadores, eles até falaram, porque na minha época isso daí não ia ser falta nem nada, e a gente até vê alguns confrontos muito intensos embaixo de garrafão, com o jogador quase nocauteado, aquela série lá do Detroit que o Scottie Pippen voa, pelo amor de Deus. Mas as coisas mudaram, o que não quer dizer que na década de 90 era melhor ou mais difícil jogar. E o que não quer dizer também que agora, só porque é novo e os jogadores têm mais até recursos, não só para malhar e pegarem pesado na academia e saberem, né, pelos números, né, as stats, analisarem tudo que os outros times estão fazendo e o que está dando certo e errado no seu próprio time, no seu desempenho. Agora a gente sabe que tem uma legião, ainda maior do que 20 anos atrás, para acompanhar os jogadores e os times e as equipes que eles enfrentam, né, com números, com estatísticas, etc., com tecnologia. E assim, Guilherme, Nepo, não sei se vocês vão concordar, mas eu acho que são apenas coisas diferentes. Não dá pra você dizer que um era melhor ou mais difícil do que o outro. Apesar de hoje em dia a gente ter até muito mais contato com os jogadores da NBA do que a gente tinha anos antes, né? Eu tô muito com a Lana nessa e eu passei dessa fase do Guilherme de me incomodar com isso, né? Agora é apenas ruído branco, né? Que só até bota pra dormir. E aí a gente chega na parte mais tocante do episódio, assim, a parte mais que vai ficar mais viva na memória do episódio, que é a sequência do Flu Game e depois passando por Steve Kerr, né? Que são realmente as duas grandes histórias, né? E Guilherme, tem um Nepo Point aqui sobre o Flu Game, posso falar? Pode falar. Essa versão do Tim Grover, que a Alana até já se referiu a ela como Pizza Game, né? Algo que não vai mudar, continua sendo Flu Game, principalmente porque no Sextou, apresentado por Alana Brosio, que eu não lembro ainda se já era Sextou o nome do programa, mas eu acho que não era. O Felipe Ferraz, o hitmaker, apresentou um inédito então, né? Um inédito Belgra Hit no programa da Alana Brosio, chamado Indecências, um trailer, uma versão, né? É porque depois saiu o trailer. Uma versão da música Evidências, mas voltada ao Chicago Bulls e aos problemas todos do Bulls pós-Jordan. E aí você pode procurar no YouTube do Café Belgrado, procura Café Belgrado Indecências, que você vai achar. E aí assina o sininho. Lá ativa o sininho. E lá no Indecências, na nossa versão, tem lá que o cara pega o DVD do Flu Game, né? Então a gente não pode, infelizmente, jamais mudar o jeito que se refere a esse jogo do Jordan, né? Vai ser continuar Flu Game, mesmo com evidências em contrário. Mas essa versão que o Tim Grover conta, e aí você vai lembrar que o Tim Grover é o cara que é o personal do Jordan, né? E depois se torna de outras estrelas também, um cara muito ligado ao Michael Jordan. Essa versão, Guilherme, só veio a público em 2013, quando o Tim Grover estava contando, participando de uma série de entrevistas com a ESPN, né? Falando do Kobe, falando do Jordan, falando do seu trabalho, né? Do livro dele também. Então, só em 2013 que apareceu essa nova versão de uma intoxicação alimentar. Eu não sei como é que traduziram na legenda, né? Que eu não tive a oportunidade de ver em português, com a legenda em português, só assisti uma vez esse episódio, 1,5 vezes. Mas Food Poisoning Game, né? Não pega bem, né? Melhor Flu Game mesmo. E ele contou essa versão depois que o Jalen Rose, que também está nesse episódio, né? O jogador do Pacers, falou para o Bill Simmons, num podcast antigo, de 2013 também, que na verdade ali era o Hangover Game, Guilherme, que o Jordan tava de ressaca braba. Não parece, realmente não, assim, com experiência, não vou dizer vasta que eu tenho com ressacas, mas uma experiência considerável. Não parece ressaca ali do Jordan. Porque acho que em certo momento você passava, né? E ele não, foi piorando durante o jogo, né? Ele ia pro banco e estava claramente ali acabado e tal, né? Precisava o tempo todo o corpo ser coberto por causa da febre. Mas então tem essas três versões: Flu, Hangover e Food Poisoning, ou Pizza Game, que é muito mais legal, como a Alana colocou. E a que entrou no documentário justamente a mais nova, né? A mais recente. Mas acho que não dá pra duvidar, né, Guilherme? Dá, claro que dá. Tudo dá pra duvidar, Será? Lucas, hoje em dia. Hoje em dia tudo dá pra duvidar.
especialmente pelo jeito que o cara contou. Fiquei muito desconfiado. Porque ele fala assim... Não, com a história dos 5 mundo... entregadores. Isso. E aí, no meio disso, ainda teve o lance assim... Nossa, nós desconfiamos muito. Então vocês desconfiam e deixam o maior jogador da história comer a pizza que vocês desconfiaram. Sozinho. E depois vocês contam pra... a gente desconfiou e não comeu, mas ele é muito teimoso comeu. Nem isso eles falaram, né? Achei muito esquisita essa história. E ele comer a pizza sozinho, foi sacanagem. Eu queria Jordan, muito destacar esse momento do documentário, que eu acho que se tem um momento do documentário que eu me identifiquei com o Michael Jordan, foi esse. Que ele fala, e aí eu comi a pizza inteira sozinho. Foi realmente mais um meme de Michael Jordan, não é mesmo? Mas é uma história esquisita mesmo, né? Porque realmente, 5 entregadores. Aí eles acham super esquisitos, mas beleza, come essa pizza aí inteira sozinha. Não dá. A verdade é que claramente ele estava mal. O motivo, se é esse da pizza, se era uma gripe, se era uma intoxicação, se é hangover, né? Ressaca, acho que aí não tem como a gente saber 100%, né? E a impressão que dá é que foi alguma coisa de caso pensado do pessoal de Utah, né? Pra sacanear o Michael Jordan. E pessoas que fazem as coisas de caso pensado, eles dão super bandeira de mandar 5 caras pra entregar uma pizza. Nós preparamos aqui um veneno, né, pra ferrar a maior estrela da história da NBA. Mas... pro caso dele não pegar, Guilherme, aceitar, eles iam obrigar ele a comer. Tinha 5 lá pra fazer isso. Então, eu sei que vocês não gostam, né, de falar de década de hoje versus ontem, né, passado versus presente, mas vocês acham que se isso tivesse acontecido nesse período recente de tempo, né, nesses últimos anos, a gente ficaria sem essa resposta? Eu duvido. Era só ver os stories do Jordan na véspera. Não, ia ter algum tipo de ou investigação, dos entregadores, né? Algo do tipo, né? Pois é. E tem um meme do Dolinho lá do Instagram que ele fala assim, alguém fala pra ele, você sabia que na Itália todas as pizzas são individuais? E ele responde assim, bom, aqui no Brasil também, é só você querer. Muito bom, Guilherme. Trazendo a juventude aí pra impressionar a Lana. O Dolinho já é idoso, Lucas. Mas meme é jovem. Ok. Ficamos sabendo que estrelas comem pizza inteira, né, Guilherme? Jordan e Alana aí. Alana se comparando com o Jordan. Já tá virando tradição aqui no Café Belgrado. Esse é meu momento jordanesco. E aí, independente do que for, né? Ele tava com alguma coisa, isso é bem claro. Que jogador, né? Que homem. O cara entregou, independente se ele colocou ele mesmo nesse buraco ou não, ele foi lá e conseguiu vencer um jogo-chave, né? Jogo 4 em Utah, naquela época era 2-3-2, né? Então o Utah ainda jogaria mais uma em casa depois disso, até venceu. E aí o Bulls e o Jordan tinham 2 chances para fechar em casa e fecham com uma cesta dele, Guilherme, daquele homem, o único homem que está numa campanha de 72 e de 73 vitórias, um cara multicampeão e que tem uma história que você já contou aqui, né, no Café Belgrado, a história do pai do Steve Kerr. Como é que você viu, Guilherme? Você que é um grande fã do Steve Kerr, esse momento, né? Em certo momento do Last Dance, ficou parecendo que não ia ter um momento assim Steve Kerr, porque teve episódio do Pippen, teve episódio do Phil Jackson, teve episódio do Rodman, e no segundo episódio, o Coach Galego falou aqui, né, no Café Belgrado, eu acho que vai ter um episódio do Steve Kerr também. Acabou que ele estava certo, né? O Galego não erra. O Galego tá sempre certo. Ô, Lucas, eu gostei muito disso, né? De trazer o Steve Kerr como história. Acho que é um dos maiores personagens. Talvez, tecnicamente, ele não esteja ali no nível dos outros personagens que foram retratados até agora. O Steve Kerr ser retratado tecnicamente antes do Tony Kukoc. Até teve um pouquinho, né, da história do Kukoc. Mas, assim, não foi uma história profunda como foi a do Steve Kerr. Mas acho que como personagem, né, do basquete, né, o cara 3 vezes campeão como técnico, 5 vezes campeão como jogador, né? Porque ele estava no Bulls e depois ele ainda vai para o San Antonio. Então é uma história incrível, né? Ele é mais um desses, assim, né? Que a trajetória supera o tempo que ele foi jogador e hoje, além de tudo, é uma baita entrevista também, né? Você viu ali no discurso dele pós-título, é maravilhoso. Né? Você acha que é verdade aquela história que ele contou?
Não, é mentira, pô. Mas é maravilhoso aquela história ali. Foi muito divertido, assim. Eu gostei que você levou cara... uns 2 segundos achando que minha pergunta era séria. Eu levei, eu fiquei assim, pô. Uma coisa que eu acho que é bem legal também, né, ao contar essa história do Steve Kerr, esse estilo de jogar, assim, que é um chutador especialista, você vê que não era exatamente um dado da realidade. Ele tem que se colocar em quadra, tem que ganhar seu espaço. Ele até fala que queria aquela função que era do Paxson antes, ele consegue essa função. Então, é um role player, vamos dizer assim, né? Um coadjuvante, que consegue cavar esse o seu lugar entre os maiores, muito primeiro, né? Por sua precisão em momentos decisivos. Ele mata aquela bola, ele mata outras bolas importantes ao longo desse documentário de hoje, né? Aquela bola contra o Pacers também, que acho que até o Red Miller fala, né? Que aquela bola dele meio que decidiu a série. Também era uma bola super no crunch, num momento super decisivo. E acho que essa trajetória dele é muito interessante, né? A gente conhece um pouco mais dele a partir da história do pai, né? Um acadêmico muito relevante, tanto que era reitor da Universidade de Beirute, era professor de história de UCLA, que tem uma trajetória trágica, né? Assassinado. Poxa, terrível, né? Imagina o tamanho para isso para ele, né? Então acho que faz jus aí para a história desse time também contar a história dos seus coadjuvantes. Acho que não tenho nenhum coadjuvante maior do que o Steve Kerr. Até importante lembrar, né? Esse time, ele é técnico, tem sido técnico de uma das dinastias mais importantes da história da NBA. Um time histórico, né? Ele treinou o time que dominou a NBA por um bom tempo, chegou a 4 decisões, levou 2, mas mais do que isso, revolucionou o jogo. E 5 decisões, levou 3, não? Isso, desculpa. Sim. 5 decisões, levou 3. E, assim, super decisivo, os seus conceitos, né, as suas inovações comparadas até com outro personagem desse episódio, né, o do Mark Jackson, que foi o técnico que o antecedeu. Então, eu acho que foi bem legal ouvir a história do Steve Kerr. Gostei muito desse episódio um pouco por isso também. Ele trafegou por várias pequenas histórias que vão se juntando, pequenas eu digo no tempo, né, de duração, que nos ajudaram a conhecer aquela NBA de um modo mais especial, assim. Eu gostei muito desse episódio. Eu tinha falado que o último tinha sido meu favorito. Acho que esse acabou de se tornar o meu favorito, viu? Eu também acho, Guilherme. Esse é meu episódio favorito, justamente porque a gente vinha vendo a construção do Michael Jordan, e assim, antes do documentário ser liberado, né, ser lançado, o Jordan falou, eu acho que muita gente vai passar a me achar um cara que não é muito legal. E no fim das contas, a gente até entende por que ele diz isso, mas há essa humanização dele também. E eu acho que esse episódio mostra em muitos pontos. Por mais que a gente tenha visto o episódio de quando o pai dele, né, é assassinado, e também foi um episódio muito tocante, pra mim é nesse episódio que ele se mostra mais humano, com mais relações pessoais. Primeiro por causa da relação que ele teve com aquele segurança, a gente ainda... Qual que era o nome dele mesmo? Era Dom? É o Gus. Era Gus. Com o Gus, que ele fala, pô, esse jogo eu vou ganhar pro Gus, e de como ele queria bem as pessoas que estavam ao redor dele, que corriam com ele, até a relação dele com os colegas de equipe dele, né, no Flu Game, que ele é meio que amparado pelo Kukoc, pelo Scottie Pippen. Também na forma como ele tinha ligações com aqueles atletas e queria que eles melhorassem, né? Ele não queria mesmo que eles fossem apenas coadjuvantes. E a história do Steve Kerr resume bem isso. Teve o episódio do soco, o próprio diz que foi pra melhor, que no fim das contas isso acabou estimulando a carreira dele. E nesse episódio, até os produtores do documentário fazem a pergunta pra ele, porque no fim das contas ele tem essa ligação, né, com o Jordan, em relação a ter tido, óbvio, de formas muito diferentes, em períodos da vida também diferentes, mas ter tido o pai assassinado. E o Steve Kerr, ele é uma figura extremamente maravilhosa, não só porque a gente tá falando que ele ganhou 5 anéis como jogador, 3 como técnico, 72 vitórias como jogador, 73 como técnico, ele detém recorde também, né, é o jogador com maior porcentagem de bolas de 3 na história, ele tem mais de 45% de aproveitamento das bolas de 3, é um cara que no fim das contas, quando você vai olhar, você acha que é só um coadjuvante, mas ele tem uma carreira muito boa, com passagens também, conheceu
jogadores e técnicos, trabalhou com Greg Popovich também, e hoje em dia ele é uma figura, né, pessoal, com uma voz política muito forte. E quando você analisa todo o histórico dele, a relação do pai dele com políticas internacionais, com tudo que aconteceu, ele ter crescido no Oriente Médio, tudo isso faz com que ele seja, hoje em dia, o técnico e a figura que a gente vê. A NBA, ela se gaba, digamos assim, de ser a liga mais politizada dos Estados Unidos, e ele é uma voz ativa para isso, né? Eu lembro de quando o Golden State Warriors ganhou lá em 2015, ele visitando o Obama, e depois eles recusando a visitar o Trump com a equipe do Golden State Warriors já em 2017, 2018, porque, enfim, tinha uma série de críticas. Ele fala sobre controle de armas, ele tem uma matéria do The New York Times, que é um perfil sobre ele e sobre a família dele, que é brilhante a forma como ela é construída. Eu vou até deixar o link depois no Twitter e tal, para vocês lerem, se ainda não leram. Mas que conta que lá nos anos 90, ele e o Phil Jackson, no vestiário, né, do Chicago Bulls, estavam justamente falando sobre controle de armas. E o Phil Jackson fala para os jogadores, explica para os jogadores como ter uma arma em casa, na verdade, faz com que a chance de você sofrer ou algum acidente ou ser assassinado dentro de casa era ainda maior. Então, que tinha todo esse debate, e o Steve Kerr relembra, nessa matéria do The New York Times, como a maioria dos jogadores achava que a arma era proteção, e como ele, por tudo que ele viveu, por ele ter tido o pai dele assassinado em meio a um contexto de uma guerra civil e de uma tensão política muito forte lá no Líbano, que envolvia a guerra entre o Iraque e a Síria, e aí depois também teve a história do Hezbollah, que teria encomendado a morte do pai dele, porque ele era uma figura americana muito conhecida e também mais desprotegida, né, já que tinha muita proteção na embaixada, depois que teve atentado lá, etc. E como o Steve Kerr, naquela época, 20 anos atrás, já se posicionava como alguém contra os armamentos, né, a liberação, assim, exacerbada da política de armas, alguém que falava sobre política internacional, alguém que não via as coisas só preto no branco, que entendia a complexidade dos problemas políticos mundiais e tentava explicar como aquilo não era tão simples, sabe? Por exemplo, o conflito religioso, né, os muçulmanos ou católicos, cristãos, que as coisas não eram simplesmente um é bom e o outro é mau, que existia uma complexidade muito grande, e a família dele toda muito envolvida com isso, e hoje em dia ele também sendo uma das grandes figuras políticas da NBA, uma das grandes vozes ativas em relação a tudo isso, a contexto, que é muito interessante a gente ver os jogadores, né, se expressando, os jogadores, os atletas, quem está envolvido se expressando, ainda mais agora que o mundo está tão politizado e se fala tanto em jogadores e pessoas ligadas a esporte deveriam se restringir a falar de esporte. Para ele, definitivamente não é isso. Sobre isso aí, Lucas, sobre isso aí, tem um podcast que a gente fez com o Rodrigo Alves e tá no nosso YouTube. Esse podcast já tá lá, a gente subiu até para vocês esse conteúdo especial, que é sobre essa relação do ativismo político do Golden State Warriors. A gente chama Bola de Três, Punk Rock, Ativismo Político, os Warriors e a Cultura da Bay Area. Então, você procura lá, Bola de Três, Punk Rock, que você vai chegar a esse episódio, que a gente conta bastante história sobre isso aí. Maneira simples de pesquisar, né, Guilherme? Você procura Café Belgrado, Punk Rock, Bola de Três, certamente você vai achar. É impossível ter outro podcast que tenha falado de Bola de Três e Punk Rock em língua portuguesa. Não vai ter, não. Então você escreve lá Bola de Três, Punk Rock e ouve esse episódio no nosso YouTube, que ajuda a gente a sair desses números baixíssimos de audiência no YouTube, Lucas. Temos que falar. É até um perigo falar de YouTube com pessoa jovem aqui, Guilherme, que se clicar lá vai tomar um susto. É muita juventude. Lucas, temos mais Nepopoints? Temos Nepopoints sim, Guilherme. Só queria comentar, né, a grandeza de tudo que o Steve Kerr faz, né, em quadra, mesmo assim, fora de quadra talvez seja ainda mais relevante para o contexto da NBA, né? Assim, é um cara que tem voz mesmo, tem vez e que sempre esteve em situações vencedoras, né? Então é um cara que tem muito palco para falar, né? E ele tem uma capacidade de se expressar muito grande. A gente viu ele como jogador fazendo aquela piada lá, que até o Jordan Hill seria um perigo muito grande, Guilherme. Aquele ali, uma pessoa que não soubesse entregar aquela piada ali, podia ser cortada imediatamente do time. Mas... Até o Jordan Hill já foi uma piada de NBA quando já tinha foi. o Jordan Hill, você lembra?
E aí o Steve Kerr, as entrevistas dele, né, são muito... Ele consegue se comunicar muito bem, né? São muito boas de você ouvir, imagino que de você fazer também entrevista com ele, porque ele é bem peito aberto mesmo e fala de maneira que se faz ouvir, né? Grande resumo aí que a Alana fez sobre o Steve Kerr, é muito bom mesmo. Nepopoint, Guilherme, esse episódio é o episódio do Flu Game, com a visão bem insider do Flu Game, mas temos também mais um momento de superação física nesse episódio que fica sem explicação, que é por que diabos que o Red Miller tá mancando tanto, né? No jogo 3 de 98, com a série 2-0 a favor do Bulls, o Red Miller machuca o tornozelo pisando justamente no pé do Michael Jordan no terceiro quarto. E aí ele sai e volta faltando um pouco mais de 4 minutos só, Guilherme. E aí ele acaba com o jogo, né? Nesse período dos 4 minutos, ele é marcado pelo Jordan, o que não é fácil, e precisa marcar o Pippen do outro lado. E mesmo assim, nessa volta, ele faz simplesmente 13 pontos nesses últimos 4 minutos e lidera o Pacers nessa vitória por 2 pontos, assim, monstruoso, né? E aí no jogo 4, que é aquele do empurrão no Jordan, antes do game winner dele, ele jogou mancando a partida inteira, né? Por causa daquela contusão ainda. Ele não deveria estar jogando, mas ele vai lá e joga assim mesmo. Ele disse que o Larry Bird devia ter combinado com ele. Ele tinha combinado, né? O Larry Bird devia ter deixado ele jogar só metade do tempo do que ele jogou, mas ele disse que o Bird esqueceu e aí ele também não falou nada, não. E aí ele estava sem fazer cesta, praticamente o segundo tempo inteiro, e aí ele mete aquele game winner. Ele passou 18 minutos em quadra sem fazer cesta, até meter aquele game winner lá. Aquela bola de 3 que ele vem, empurra o Jordan, pega e dá um turnaround lindo, né? Aquele lance ali maravilhoso, empatando em 2-2. Então, cara, você falou já, Guilherme, que ele é um dos seus favoritos e você vai lembrar também que ele é provavelmente meu jogador favorito dos anos 90 todo. O Você tá roubando meus jogadoraço. favoritos? Não, você vai lembrar porque eu escrevi no seu site, Draft Brasil, um texto sobre o Red Miller, que quando ele teve a sua camisa aposentada pelo Indiana Pacers, e que eu não lembro o título do texto, mas era o meu Será melhor que de todos existiu os esse texto? tempos. Acho que era o meu melhor de todos os tempos. E aí a galera vinha nos comentários já desde essa época, Guilherme. Vinha babando. Não, mas o Jordan era melhor. Tá, mas o texto, a pessoa não leu, né? Porque o texto falava da relação dele com Indiana, né? Com... A gente tem a chance de ver Indiana e o basquete nesse episódio também, né? Tem aquele momento quando tá 2-0 pro Bulls, que vem o jogo, né? Vem agora para as duas partidas Indiana, a gente vê o povo na rua, a gente vê a festa do basquete, né? Que toma conta ali de Indianápolis e do estado de Indiana como um todo, né? Um estado muito apaixonado por basquete. A gente tem a chance de ver isso aí. E para eles lá, Michael Jordan era o inimigo e Red Miller era o Deus, né? O ser supremo, né? E o texto falava sobre isso e as pessoas não queriam nem saber, Guilherme. Já vinham lançando a braba para cima de mim. Mas então, Red Miller é uma figura gigante, né? Tem esses momentos, não são os únicos da carreira dele onde ele se supera, né? A Alana já falou dos momentos dele contra o Knicks, né? Vão ter ainda mais 2 séries contra o Knicks que são emblemáticas, finais de conferência. É um super jogador. E que pena que a NBA só deu esse confronto, né? Indiana Pacers e Chicago Bulls. Né? Um pouco de anomalia aí, né? Porque o Bulls estava sempre nos playoffs, o Indiana também estava quase sempre nos playoffs. E só um confronto, né, Guilherme? Uma pena, era um timaço mesmo. E eu queria dizer o seguinte também: esse empurrãozinho dele que tira o Jordan da defesa foi até mais grave do que o empurrãozinho do Jordan no último chute da última dança, que a gente vai ver no próximo episódio. Anula completamente qualquer reclamação de quem quiser reclamar. Porque o Jordan, eu fiquei Mas muito o que atento o Jazz ao Jordan. tem a ver com isso, cara? Não, eu tô pensando no Jordan. O Jordan em nenhum momento esboça qualquer reclamação pelo empurrão que ele levou. Nenhuma. Ele sabia que era Ele do não jogo. acredita que aconteceu aquilo. Então, Ele hoje em dia acreditava seria que não era. falta, né? Não Então sei. lá também devia ser. Mas eu Tem acho muita gente que faz coisa pior hoje, o juiz não dá. Então, cara, Aliás, tem muito... Se você for ver bem, Guilherme, esses clutch, esses lances clutch, né? Normalmente tem uma screen coisa legal, um Tem coisa screen errada. legal de alguém. Não, muitas vezes acontece isso, né? Eu acho que não devemos perder o... Como o Byron Russell fala, né? Daquele lance do Jordan, que tem esse empurrãozinho nele, o Byron Russell fala o seguinte,
cara, me empurrando ou não empurrando, ele ia meter aquela bola, não tinha jeito. Então, assim, acho que tem que ser um pouco menos, empurrou, foi falta. Também acho. Durante o jogo de basquete tem muitas idas e vindas, né? Não é simplesmente um empurrãozinho que vai decidir. É um toma lá da cá. E, Nepo, eu só queria fazer Essa expressão comentário. não é jovem não, Alana. Ah, não? Eu tô aprendendo com quem faz as legendas do Last Dance, Nepo. Pega pra capar. Que bafafá. Pega pra capar os bandidos de Detroit. Mas eu queria só fazer um adendo aqui ao Red Miller, que você tava falando, né, sobre como Indiana acabou se apaixonando, né, era apaixonado pelo basquete, acabou se apaixonando pelo Red Miller, se empolgava muito, lotava a arena, tal, pra ver os jogos, e era uma atmosfera muito ligada, muito quente, né, muito ligada ao basquete. Quando o Red Miller foi draftado, eles ficaram enlouquecidos com a escolha dele. Se vocês bem lembram, foi 7. Quando que foi? 67. Então, e ninguém estava feliz com o Red Miller lá. Queriam que outro jogador tivesse sido draftado, até por conta da questão racial. Indiana era um dos braços do nascimento da Ku Klux Klan. E então, ele não foi muito bem recebido. E por muito tempo, inclusive, claro, principalmente em jogos de fora, né? Mas o Red Miller era vaiado, era criticado e tinha até gritos extremamente machistas, né? Gritando Cheryl, que era a irmã dele, que era uma jogadora exímia, medalhista da seleção norte-americana de basquete, tipo, uma jogadora muito, muito boa, Cheryl Miller, e eles ficavam gritando Cheryl, Cheryl, pra tirar um sarro do Red Miller, como se uma mulher da família dele ser uma boa jogadora fosse algum demérito, né? Como se existisse algum tipo de superioridade por parte dos homens em relação ao basquete e, portanto, tivesse essa zoeira, então, com a Cheryl, então, que ele demorou um tempo para ser uma pessoa muito querida no Indiana, mas a partir do momento em que começou a meter muita bola, se mostrar o jogador competitivo e clutch que era, acabou caindo nas graças da torcida. Muito boa a história. Sobre um ponto aí que eu achei muito curioso dessa série decisiva, é que vai ficar muito ruim pra galera que defende o passado sobre o presente explicar esse jump ball da decisão Luke Longley com o Ostertag. Não tem como não prestar atenção nisso. Luke Longley e Ostertag fazendo jump ball ali da decisão. Só um pontinho aí peculiar desse grande... Nossa, foi uma série incrível, né? Que marcou a época aí da NBA, de uma época dourada da NBA, mas com esses pivôzões ali, a coisa não era muito bela, não. Mais algum Nepo Point, Lucas? Teve outros que foram usados aí durante o episódio, Guilherme, então vou usar só para consertar que você sempre chama o coitado de Ostertag e Ostertag, né? E um Nepo Point que eu quero falar é o seguinte... Faz 20 anos que eu chamo ele errado. O Bulls não ganha um jump ball, cara. Você reparou isso aí? Espero que ele não ouça, né, esse episódio. Na série inteira, o Bulls sempre perde o jump ball. E nesse agora, que tem um jump ball muito importante, que era o Jordan contra o Rick Smith, ele perde também, só que a bola vai parar na mão do Scott Pippen, né? Verdade. Por sorte aí. Mas é algo assim que chama atenção. Jamais ganhou um jump ball. Chama atenção também o Pippen perdendo 2 lances livres ali contra o Pacers, no momento super clutch ali. No momento Nick Anderson dele, né? Caramba, palavras duras aí para Scott Pippen. Lucas, reta final então de podcast. Recebemos hoje a Alana com muitas histórias muito legais aqui. Então, Alana, agora você tem direito aí do seu destaque final. Você pode falar o que você quiser, sobre o que você quiser, pelo tempo que você quiser. Essa é a moral que você tem aqui. Nossa, mas como assim? Assim livre? Tema livre? Libertinagem. Libertinagem. Normalmente quando o Guilherme... Tô ganhando tempo pra você. Quando o Guilherme oferece esse espaço dessa mesma maneira para Rômulo Mendonça, o Rômulo só fala assim, obrigado. E aí dá um tchau. Entendi. Não, eu vou fazer aqui então uma amarração do amor, do que eu achei sobre o Last Dance e falar um pouquinho também do meu glorioso Chicago hoje em dia. Então vamos lá. Foi muito interessante, tem sido muito interessante nessa experiência de quarentena, até por toda essa situação de isolamento social. Tem sido um gás, né, nas nossas vidas assistir esse documentário com tanta riqueza de detalhes
da história, da trajetória de alguém que mudou o basquete para sempre. Não só como jogador, mas por tudo que a gente viu, né, que o Michael Jordan ele transcendeu a questão do basquete. E foi interessante demais compreender quem eram os rivais deles da época e tudo que a equipe do Chicago Bulls precisou passar, ou passou, né, para chegar onde chegou. Porque é isso que eu falei no começo do podcast. É muito fácil você olhar e pensar, tá, beleza, o Chicago Bulls tem 6 títulos na década de 90 conquistados, ok, eles eram supremos, maravilhosos, tinham Michael Jordan. Tá bom. Mas as pessoas são muito mais complexas do que isso. A equipe, a química da equipe, a história com o Jerry Krause, a questão do salário do Pippen, todo o drama familiar do Dennis Rodman, tudo que fez aquelas pessoas serem exatamente quem elas eram e o tipo de jogador que elas eram e também os adversários que eles enfrentaram torna o documentário muito rico em histórias. Que vai muito além do basquete, né? Até quem não conhece, não é tão fã de basquete, tá adorando esse documentário, tá falando, caramba, que interessante acompanhar essa história. E isso também tá aproximando, eu acho, o basquete. Tá servindo também 20 e poucos anos depois como uma forma de aproximar as pessoas do basquete. Michael Jordan fazendo isso de novo. E aí depois, né, a gente já sabe a tragédia que foi o Chicago Bulls nos anos seguintes à saída, à aposentadoria do Michael Jordan. Tudo se desfez, tudo ruiu. Lá para 2008, 2009, com o draft do Derrick Rose, surgiu uma esperança. A gente conseguiu chegar em 2011 nas finais do leste. Infelizmente fomos parados por LeBron James, Chris Bosh, Dwayne Wade e Cia. Mas, quem sabe, né? Agora com esse ano de reformulação, já que Garpex finalmente se rompeu. Alan, Você... Não, pera lá. Mentira. Guilherme, você disse que era o tempo que ela Você quisesse, disse o que ela quisesse. tempo livre. E o que Mas quiser. a gente é contra fake news aqui, Lucas. É um momento perigoso pra soltar Não, fake ela news. falou quem sabe, Guilherme. Eu falei quem A sabe. gente já Você sabe. nem deixou ela terminar? Você nem sabe pra onde eu estava indo, Guilherme. É. É preventiva, Ana. Talvez eu tenha te salvar de alguma coisa. Não, fica tranquilo, porque eu não sou sem noção a ponto de dizer que quem sabe o Chicago Bulls ia ser tão bom quanto aquele da década de 90. Não é isso que vou dizer. Estou apenas dizendo que quem sabe o processo de reestruturação e a forma como o Chicago tem pensado como compor os seus times e como compor elencos competitivos, né, o que a gente não tem visto nos últimos 3, 4 anos, seja reformulado por uma borrifada de ar fresco, né, ar fresco lituano. Vamos ver como isso se desenvolve, né? Porque faz tempo que a gente não vê os playoffs, faz tempo que a gente não tem um motivo pra ficar feliz e pra vibrar. Porque pelo menos lá em 2011, 2012, 2013, era divertido de ver o Chicago jogar, apesar da lesão, ou das lesões do Derrick Rose. Tô liberada, Guilherme? Pra dizer isso? Achei que você foi muito bem. Achei que você controlou o impulso. Acho que talvez a censura tenha te feito bem. Porque eu acho que tava indo pra um caminho perigoso. Jamais. É bom saber que os ventos lituanos são muito frios. Então, o vento lituano... Não, vai dar tudo certo, viu, Alana? Tá bom. Temos, afinal de contas, um armador da Universidade de North Carolina. Há quanto tempo não tínhamos isso, meninos? Tá vendo, né, Lucas? Melhor. Essa parte pode Lucas. editar também, Guilherme. Você tem destaque final, Lucas? Meu destaque final é agradecer a presença maravilhosa de Alan Ambrosio. Finalmente consegui trazer para conversar com o Guilherme, né? Algo que vocês dois estavam evitando há um tempo, mas consegui convencer ambos, fiquei muito feliz. E que chance, né, de ver ainda esse episódio 9, daqui a pouco o episódio 10, e aí mais ou menos acaba o que a gente tem de basquete por enquanto, mas que chance, porque esse episódio foi realmente recheado de basquete, início ao fim, né? Literalmente começa com basquete, termina com basquete, e no meio tem muito basquete, né? E foram episódios, assim, que já foram finalizados já com a série em andamento, né? Então, talvez já dando esse toque, né, que você falou, né, Alana, que dá para ver um Jordan que talvez fique melhor assim pra gente consumir esse Michael Jordan. Nesse episódio, história marcante, né, do Gus, a gente mal falou aqui, mas realmente é uma história muito, muito bonita, né, assim, de que mesmo alguém ultra competitivo, né, que basicamente vivia reclamando pela solidão que ele tinha. Chega no episódio que ele fala realmente de solidão, né? Em certo momento lá que ele tá lá no hotel
e fala, se não tivesse vocês aqui da Câmara, eu estaria sozinho, né? E que bom que ia ser, né? Então, esse cara tem também relações, né? Sempre as pessoas precisam dessas relações. E que massa, né? Que foi o Gus voltar lá para aquela série final do leste e aí ter a chance de ver esse jogo 7, sair com a bola do jogo, né? Mostrando lá no final a alegria dele receber a bola do jogo das mãos do Michael Jordan, né? É algo muito belo, né? E aí aquele outro segurança que ganha dele na moeda também faleceu já, Guilherme. Você já trouxe, né, essa informação lá no Twitter do Café Belgrado, mas a gente não tinha falado aqui no podcast também. Aquele cara que vence o Michael Jordan na competição da moeda e faz aquela comemoração do Jordan Shrug também faleceu. Grande abraço para as famílias deles. Para as famílias deles, caso eles escutem aqui, Guilherme, belas histórias aí que são trazidas também no Last Dance, histórias colaterais. Bate uma bad, na real, falar a verdade pra você, assim, né? Porque imagino que vários desses personagens ali, como é um documentário sobre um processo muito antigo, né? Muito antigo, assim, mais de 20 anos, acho que já é bem antigo, assim, pro nosso tempo, assim. Então, às vezes a gente esbarra nisso. E eu confesso que quando eu fui procurar a história daquele segurança e descobri que ele tinha acabado de morrer, né? Acho que morreu em janeiro agora. Bateu uma bad danada, assim. Mas, enfim, parte da vida. Pelo menos as histórias estão sendo recuperadas aí. A importância desses caras ali pro dia a dia de uma franquia. É até importante a gente pensar nisso, né? Sobre essa volta aí da NBA, como é que vai ser isso. Não envolve só a família dos jogadores, né? Envolve tanta gente. Ali a gente vê um pouquinho, né, dos bastidores, tanta gente que trabalha ali, tanta gente que depende disso, tanta gente que pode ser colocada em risco. Os Estados Unidos a gente sabe que é um lugar que não é igual à Alemanha. A Alemanha está tendo Bundesliga, etc. Mas porque a Alemanha está num passo assim, bem desenvolvido do combate ao corona, enquanto os Estados Unidos está dando lições do que não fazer já há algum tempo, né? Então a gente sabe que a volta da NBA vai ser tratada com muita cautela. Adam Silver é um cara cuidadoso, assim, acho que tá numa sinuca, numa situação historicamente complexa. Então conhecer esses bastidores até acho que faz com que a gente olhe para o interior da liga com um pouco mais de cuidado, né? Não é só meia dúzia de jogadores que vão ser colocados em risco, e nem eles deveriam ser, mas enfim, é todo um ecossistema, assim. Não sei se ecossistema é um termo adequado aí, mas é uma série de pessoas que também estão paralisadas nesse momento, querendo, evidentemente, que a NBA volte logo, mas que volte com segurança, com cuidado. Gostei dessas lembranças aí, gostei dessas histórias. E o meu destaque final é pedir para que vocês sigam aí o Café Belgrado nas redes sociais, @o Café Belgrado no Twitter, @o Café Belgrado no Instagram, Organizações Café Belgrado no YouTube, que tem lá Elástico Mental, tem Pingado também. Siga aí nossos outros podcasts, Elástico Mental e Pingado. Siga a Alana também, Alana Ambrosio. É Alana Ambrosio, Alana? Em todas as redes sociais? Em todas. Alana Ambrosio, com S. Sem acento. Sem acento. Mas se botar acento, vai também. Então no Twitter, no Instagram. Mas tá errado, Guilherme, não tem acento. Não tem não? Não tem. Forte abraço. Até. Tchau.